E aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Yuri Kamizono e eu tô aqui para te ajudar nessa missão árdua que é aprender fotografia. Uma missão árdua, mas muito gratificante. Então eu queria te ajudar a aprender todas as técnicas de fotografia que vão te ajudar a tirar fotos melhores na sua paróquia, na sua comunidade, no seu grupo de oração, não importa onde você vai tirar essa foto, mas você vai tirar fotos incríveis. Então vem comigo que tem muita coisa boa. Antes de começar, eu queria te convidar a entrar no nosso grupo do Telegram. A gente tem um grupo onde lá a gente debate várias coisas, a gente conversa, a gente partilha, as pessoas tiram dúvida comigo. Então eu tô sempre por lá, sempre respondendo e tem fluído muita coisa boa naquele grupo. Então vamos lá, o tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ISO. E não só o ISO, mas o quanto o ISO influencia na luz. Então a gente vai falar de ISO, vai falar de luz, porque acaba que é um pelo outro, é tudo junto e vocês vão conseguir entender aquilo que eu quero passar para vocês. Então vamos lá. O ISO. O que é o ISO, né? Essa primeira pergunta é uma pergunta bem complicada, porque a gente vê e o nome não associa nada. Por exemplo, quando a gente falava de velocidade do obturador, a gente entende velocidade. Você pode até não saber o que é o obturador, mas você entende o que é velocidade. Então é alguma coisa que é rápida ou lenta, beleza, velocidade. Quando a gente fala abertura do diafragma, a gente entende que alguma coisa vai abrir. Não sabe muito bem o que, mas beleza. Agora ISO é um nome que não faz muito sentido para quem vê de primeira. Então, vamos lá. O ISO nada mais é do que você alterar a sensibilidade do sensor da sua câmera. Não é difícil, presta atenção. A gente vai alterar a sensibilidade do sensor. Então, vamos lá. O sensor, a gente já viu anteriormente o que é. O sensor é onde capta a foto. Então, o sensor da sua câmera vai captar a foto. E o ISO ele vai alterar essa sensibilidade. Mas como assim, Yuri? Vai alterar a sensibilidade? Em que sentido alterar a sensibilidade? Ele vai alterar... Quando ele altera essa sensibilidade, ele faz a sua foto ficar mais clara ou mais escura. E aí você está pensando nesse momento, caramba, é a solução dos meus problemas, o ISO. Então se você estava tirando foto, se você chegou aqui agora e sabe que o ISO vai aumentar a luz da sua foto, você acabou de encontrar a solução. Será que é tão fácil? Infelizmente não é tão fácil assim. Não é só simplesmente aumentar o ISO lá para cima e começar a tirar fotos mais claras. Porque quanto mais você aumenta o ISO, menos a sua foto vai ficar boa. A sua foto vai ficar sem nitidez, a sua foto vai ficar sem qualidade nenhuma. Então não adianta só você ir para lá e tirar uma foto e simplesmente aumentar muito o ISO, porque a sua foto vai perder nitidez. Ela vai ficar com aquele granulado, aquele negócio meio feio. Então, cara, não adianta somente aumentar o ISO. E é essa a dica que eu te dou logo de início. Não vai achando que é só aumentar o ISO que a luz vai ficar super clara, então você vai tirar uma foto no seu grupo de oração de uma pessoa rezando no escuro e aumenta muito o ISO e a foto vai ficar perfeita, porque não vai. Essa foto vai perder muita nitidez e ela não vai ficar uma foto tão boa. Mas eu tive que aprender isso na marra, né? Quando eu comecei na comunidade, como eu já conversei com vocês, eu comecei sem saber muita coisa, aprendendo aos poucos, e eu fui evoluindo, mas eu fui evoluindo a passos devagar, né? Eu ia aprendendo uma coisinha e tudo, e eu aprendi muito na prática. Então, assim, a maioria das coisas que eu aprendi foi porque eu ouvia as pessoas chegavam pra mim e falavam, olha, você tem que fazer assim, assim, assim. Eu falava, beleza, pegava a câmera e treinava muito, porque assim que eu entendia. Não adianta, você só tá vendo os meus vídeos, você tá um tempão aqui, você tirou um dia pra maratonar esse Instagram e tá assistindo todos os vídeos e quer aprender sobre fotografia, se você não sair agora e pegar a sua câmera e tirar fotos. Mas eu saí agora, não necessariamente você sair na rua tirando fotos, porque eu aprendi muita coisa tirando foto em casa, sabe? Testando as coisas em casa, sei lá, pegando alguma coisa, jogando pro ar e tirando uma foto, tentando focar aquela foto, tentando captar sem a foto tremer. Então, existem inúmeras coisas dentro da sua casa que pode fazer você tirar uma foto legal. Então, só precisa testar. E se você é da comunicação, da sua paróquia, da sua comunidade, então aí você vai ter muito mais chance de testar e testar realmente na prática, naquilo que você quer aprender. Quer testar com as pessoas rezando, testar em missas, em adorações, em todos os eventos da sua comunidade e paróquia. Então preste muita atenção, você precisa treinar muito, não adianta só aprender a teoria, porque uma hora você vai ser enganado pela teoria. Porque como eu te falei, se eu não tivesse te falado que o ISO vai deixar sua foto sem nitidez, na verdade você entendeu isso, mas você não consegue talvez imaginar isso tão bem, certo? Você tá concordando comigo? Então, você já entendeu que você não pode aumentar muito o ISO. Mas aí você fica, caramba, eu não posso aumentar, mas até quanto eu posso aumentar?
Será que eu não posso aumentar muito, mas eu posso aumentar só um pouquinho? Então isso tudo é prática. Eu já vou te adiantar sobre isso. Mas antes eu queria te contar como foi meu início. Como eu te falei, eu aprendi as coisas, eu fui aprendendo as coisas devagar. E eu lembro que a primeira coisa que eu aprendi logo que eu comecei na fotografia foi velocidade. Pra mim, é aquilo que entrava mais fácil na minha cabeça, fez todo sentido, que eu precisava aumentar a velocidade para as fotos não saírem tremidas e diminuir para a foto ficar um pouquinho mais clara. E eu ficava naquele jogo de cintura, tentando achar o lugar certo, sem aumentar muito a velocidade, porque senão a foto ficava muito escura. Então eu ficava sempre testando, e uma hora dava certo e a foto saía. E aí, como eu não tinha muita noção, então eu ia na tentativa e erro. No início foi muito assim. Eu tentava, a foto ficava ruim. Aí eu ficava tentando, tirava 10 fotos para uma prestar. Hoje em dia eu já sei o que eu preciso colocar na configuração da câmera, sem nem precisar abrir a câmera. Eu já tenho noção daquilo que eu preciso colocar, mas isso foi muita prática. E aí nesse início eu sabia sobre velocidade, sabia mais ou menos sobre a abertura. Eu entendia que a abertura deixava a minha foto mais clara ou mais escura, mas por exemplo, eu não entendia que a abertura ela ia mudar o foco da minha foto. Eu não entendia que quando eu aumentasse a abertura, ela ficasse uma abertura maior, eu ia focar em menos coisas. Eu não tinha esse entendimento ainda. Então, eu fui meio que me batendo e tal, e eu sabia um pouquinho, mas eu entendia, na minha cabeça era basicamente assim: o ISO aumenta a luz da minha foto. Quando eu descobri isso, eu falei, pronto, cara, a solução dos meus problemas, como muito provavelmente você deve ter pensado agora. O ISO é a solução dos meus problemas, eu vou aumentar. E aí, lá na comunidade, a gente tem o nosso grupo de oração para crianças, que o nome é Faísca. E eu comecei tirando sempre tirava foto no Faísca, eu sempre ia pra lá, e eu pratiquei muito tirando foto no Faísca, porque era mais tranquilo, era menos gente, sabe? Tinha as crianças lá, mas, por exemplo, o nosso grupo de oração para jovens dá 400 pessoas, 500 pessoas. O grupo para crianças dava 20, 30 crianças. Então era mais tranquilo para mim aprender. E muitas das vezes tinham dinâmicas e brincadeiras lá, que as crianças ficavam correndo. Então, para mim era um desafio conseguir fazer aquela foto ficar congelada. Então, eu aprendi muito nesse grupo. E aí eu ia para lá, era sábado de manhã, e eu tirava as fotos e tudo. E, cara, dentro da nossa igreja, apesar de ser 9 horas da manhã e teoricamente estar claro, mesmo sendo dentro da igreja, mas tem janelas, entra luz. Teoricamente, para quem entra dentro da igreja, tá tudo muito claro, mas para quem olha pelo olho da câmera, é totalmente diferente. Pelo olho da câmera, as fotos ficavam muito escuras. Ainda mais porque eu tirava foto das crianças. Então, eu acho que você convém comigo que crianças de 7, 8, 9 anos, tem crianças até mais novas e um pouquinho mais velhas, mas essa faixa de idade, as crianças são muito agitadas, então elas toda hora estão se mexendo, elas toda hora estão correndo, elas toda hora estão indo para um lado e para o outro. Então você vai tirar uma foto, por exemplo, da animação das crianças, as crianças, elas se animam e é muito legal, elas se animam, só que elas se animam muito, então acaba sendo meio difícil. E aí, por exemplo, qual era a minha maior dificuldade? Vê se você me entende. Eu pegava a minha câmera, eu ainda tinha uma Nikon, era uma Nikon incrível, eu já partilhei isso aqui com vocês, era uma câmera incrível, e aí, só que ela tinha um pequeno problema. Quando eu aumentava muito o ISO dela, a foto ficava muito granulada, a foto ficava sem nitidez. Ela era uma câmera incrível, em lugares claros, entendeu? Então quando eu ia para um lugar claro e a luz estava propícia, as fotos saíam maravilhosas, super nítidas, incríveis mesmo. Mas quando eu precisava de um pouquinho mais de luz, a câmera me deixava um pouquinho a desejar. Mas e aí, vamos lá. Aí eu ia, no sábado de manhã, tava lá, 9 horas da manhã, a animação começava, tipo, 9h15, né? As crianças entravam e tal, aí tinha Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, logo depois começava a animação. Começou a animação, as crianças começavam a pular. Eu falava, beleza, eu já tenho entendimento. Eu já entendo o que é velocidade. Então eu já entendo que eu preciso aumentar a velocidade para a foto não sair tremida. Certo, esse ponto tá ok. Aí eu ia para abertura. Falava, caramba, poxa, eu vou tirar uma foto de uma criança ali animando, eu só preciso de uma abertura básica que vai focar naquela criança. Então eu ia lá e definia a abertura. Só que quando eu olhava para a câmera, eu aumentei muito a velocidade. Apesar de ter uma abertura grande, né, que vai focar só naquela criança, eu tenho uma abertura grande, mas a velocidade está muito alta, a foto estava um pouquinho escuro. E aí eu olhava para minha terceira opção de luz na foto, que são essas três opções. A gente sempre mexe para alterar a luz da foto, a gente vai mexer em ISO,
abertura e velocidade. Então, a minha velocidade tinha que estar alta, porque eu estava tirando foto de uma criança pulando. A minha abertura não necessariamente tinha que estar alta ou baixa, aquilo era uma escolha minha. Mas eu queria que a minha abertura tivesse muito grande para focar só naquela criança e o resto ficar desfocado. Então, beleza. E aí eu ia pro ISO. E eu olhava na câmera e falava, caramba, as fotos estão um pouco escuras. Qual é a solução? Vou aumentar o ISO. E é aí que eu me perdi muito. E aí que eu errei muito no início. Por quê? Na minha cabeça era simplesmente isso e era muito fácil, eu aumentava o ISO. Só que, cara, quando eu aumentava o ISO, as fotos perdiam a nitidez de uma forma. A foto não ficava nem um pouco legal, a foto ficava feia, sem nitidez, com aqueles grãozinhos, sabe, granulado. A foto perdia totalmente a qualidade dela. Então, eu olhava para aquela foto e eu não entendia, eu ficava batendo cabeça e falava, caramba, não tem nada de errado. Sabe, tudo que eu aprendi tá aplicado aqui e é isso certo, não tô entendendo o que tá errado. E era muito difícil pra mim porque eu ficava batendo cabeça. O pior de tudo é quando a gente não sabe o que a gente tá errando. Quando a gente sabe, como eu já falei, a gente sabe que a gente tá errando, beleza, a gente segue, a gente tenta de novo e tu já sabe que tu errou, na próxima tu pode não errar mais, entendeu? Mas quando tu não sabe que tu tá errando, te dá uma agonia. E eu tinha muita agonia, porque eu falava, gente, não é possível, tem hora que essa foto sai linda, nitidez, e aí tu vê todos os detalhes do rosto da pessoa, tu vê espinha e não sei o que, e tem outra hora que a foto não tem nitidez nenhuma e tá horrível a foto. E eu batia a cabeça e falava, isso não é possível, tem alguma coisa errada com essa câmera. Eu botava a culpa na câmera, eu botava a culpa na luz, eu botava a culpa em todo mundo que tava ao meu redor, eu botava a culpa, sei lá, até nas crianças, menos em mim. Mas o problema era em mim, porque eu não tinha o conhecimento, né? E tá tudo bem não ter o conhecimento no início. Mas aí eu fui entendendo. Até que um dia, eu tava falando com o meu coordenador da comunicação, o Emmanuel, e aí ele me falou, cara, tu não pode aumentar muito o ISO. Não pode aumentar tanto assim, porque senão a foto vai ficar desse jeito. Eu falei, sério? Isso tem a ver e tal? Pra mim o ISO aumentava a luz e pronto, acabou. Aumentou a luz, é tudo que eu queria, uma foto clara, tá tudo perfeito. Mas aí ele me falou, não, cara, tu não pode simplesmente sair aumentando o ISO por aí achando que não tem consequência. A consequência é a falta de nitidez. Aí eu fiquei, agora faz sentido, porque as fotos estavam tão ruins. E aí quando eu voltei pra lá de novo, eu comecei a compensar as coisas. Por exemplo, eu colocava uma velocidade muito alta. Vou te dar um exemplo bem exagerado, mas era mais ou menos assim, eu botava uma velocidade que eu conseguia tirar a foto de um carro passando na rua. Mas era só uma criança que estava ali, sabe? Apesar da criança estar em muito movimento, mas ela não era um carro que estava passando em altíssima velocidade. Então eu podia diminuir um pouquinho a velocidade do meu obturador e aí eu não precisaria aumentar tanto o ISO. E é isso, essas jogadas que eu fui aprendendo e que a minha prática me levou a essa experiência. Então, preste sempre atenção nisso. Se as suas fotos nesse início estiverem ficando muito feias, estiverem ficando muito granuladas, muito provavelmente é o ISO. Então fique atento no ISO da sua foto. E para você que não usa câmera, para você que usa celular, tá aí uma grande dica que eu vou te dar. Se você usa celular e já entendeu sobre ISO, abertura e velocidade, o seu celular não vai conseguir alterar a abertura, muito provavelmente. São pouquíssimos os celulares em que você consegue alterar a abertura do seu celular, mas no celular você consegue alterar a velocidade e você consegue alterar o ISO. Então, se você tem um celular e hoje você tira fotos e você não tem ainda uma câmera, não tem problema. Vai lá na sua Apple Store ou na Play Store e baixa um aplicativo chamado Lightroom. Nesse aplicativo, ele é um aplicativo grátis, só que ele tem uma versão paga. A versão grátis, ela tem tipo 80% da versão paga. Então fica bem tranquilo que você vai poder usufruir de funções incríveis. Esse aplicativo é para edição de fotos, é um aplicativo profissional para edição de fotos. Mas, como ainda não estou falando de edição de fotos, eu quero te ensinar como nele você conseguir tirar fotos com ele. E essas suas fotos você conseguir aplicar as configurações manuais do que você faz na câmera, você também pode aplicar no celular. Então quando você baixar esse aplicativo, você vai abrir ele e lá na câmera tem uma funçãozinha que está escrito profissional. E quando você clica nessa função profissional, você consegue alterar velocidade e você consegue alterar ISO. Então, se você está tirando as fotos no seu celular e está achando que as fotos estão muito granuladas, começa a tirar por aí. Começa a tirar nessa configuração manual, porque lá você vai poder diminuir um pouquinho a velocidade para a foto ficar mais clara e não precisar aumentar tanto o ISO. Isso pode te ajudar muito. É uma dica de ouro essa. Porque esse aplicativo vai poder fazer com que você use o seu celular como se ele fosse uma câmera.
E você usa as configurações manuais assim como você faz na sua câmera. Então, cara, é sensacional, é sensacional. Não perde tempo, vai lá, baixa logo e começa a treinar, porque tem muita coisa boa para você aprender. Como eu falei, o ISO influencia muito na claridade, certo? Mas eu te expliquei que você não pode simplesmente sair aumentando esse ISO. E aí vem a sua pergunta ou a pergunta de qualquer pessoa. Yuri, mas caramba, eu não posso aumentar muito o ISO, mas quanto eu posso aumentar, né? Esse número não é um número exato. Eu vou te falar logo porque esse número não é um número exato. Esse número vai variar da sua câmera, da fabricante da sua câmera, do modelo da sua câmera. Então, cara, você precisa pegar a sua câmera e testar o ISO. Faz do jeito que eu te falei que você deveria fazer com a nitidez da foto. Lembra que eu te falei que a abertura, ela influencia na nitidez da foto, que era para você tirar foto em várias aberturas e entender qual era a abertura que ficava mais nítida da sua foto? Faz a mesma coisa com o ISO da sua câmera. Vai lá, pega a sua câmera, vai para um lugar onde você precisa aumentar o ISO. E aí você vai para um lugar um pouquinho escuro, não tanto, mas você vai para um lugar um pouco escuro e aí você põe ISO 800. Muito provavelmente o ISO 800 vai ficar perfeito, talvez um pouco escuro. Aí você vai para ISO 1600, ISO 2000, ISO 3200, ISO 4000. E aí você vai aumentando o ISO e você vai vendo que à medida que você vai aumentando esse ISO, a sua foto vai perdendo nitidez, sua foto vai perdendo qualidade e vai ficando muito granulada. E aí, quando você fizer todos esses testes, você vai conseguir olhar e falar, caramba, eu posso ir com o ISO até aqui. Lembra que eu te falei que eu tinha uma Nikon? Pois é, quando eu tinha essa câmera, eu já sabia, depois que eu entendi o que o ISO fazia e que eu não podia aumentar tanto o ISO, eu comecei a entender como é que a minha câmera funcionava. E eu botava um limite máximo de ISO de 3200. Que já era um negócio que já ficava um pouco granulado. A câmera não aceitava tão bem aquilo, a foto já perdia muita qualidade. Mas eu entendia que numa situação muito esporádica, sabe? Numa situação em que eu não tenho mais para onde correr, em que a velocidade já tá o mínimo possível, em que a abertura já tá o máximo possível, e agora eu falava, caramba, eu preciso mexer no ISO. E aí eu ia no máximo para 3200, porque depois disso, talvez você nem consiga mais salvar essa foto numa edição. Mas isso eu tô falando da minha câmera Nikon, que eu usava, era uma Nikon D7100. Então se você tem uma Nikon D7100, confia em mim, que até 3200 as fotos vão ficar ok. Se você puder usar menos que isso, sempre use. Mas se você não tem uma Nikon D7100, que muito provavelmente é a grande maioria, eu creio que não existe muita gente com essa câmera, porque eu não sei nem se essa câmera ainda é fabricada, mas enfim, se você tem outra câmera, e muito provavelmente se você tem uma câmera, muito provavelmente você tem uma Canon, porque eu acho que a Canon domina o mercado no Brasil absurdamente, todo mundo quase que a gente vê tem Canon. Então se você tem uma Canon, o ISO máximo da sua câmera vai depender muito de qual é a sua câmera, né? Não é só por ser Canon, mas vão ter Canons melhores e que você vai poder aumentar um pouquinho mais o ISO, e vão ter Canons que você não vai conseguir aumentar tanto, e aí vai de câmera para câmera. E como eu falei, cara, isso é prática, isso é teste, é ir lá e testar. Mas eu vou te dar um pequeno atalho, uma pequena solução que talvez dê certo. Abre o seu navegador e entra num site chamado Camera Decision. Esse site ele faz comparações entre câmeras, lentes, inúmeras comparações. Você compara uma câmera com outra, você compara uma câmera com outras 3, e você faz vários comparativos e ele te dá várias métricas. E lá nesse site, que é um site em inglês, mas você pode entrar, por exemplo, pelo Google Chrome e aí ele traduz já o site na hora. Lá nesse site, se você entra na câmera, ele vai te dizer que você pode usar um ISO máximo de tanto. Então você entra, procura a sua câmera lá nesse site. E aí, por exemplo, sei lá, você tem uma Canon 80D. E aí você entra lá, escreve Canon 80D. Entra no site, procura lá a parte de ISO. E lá naquela parte vai estar escrito o ISO máximo recomendado, alguma coisa assim, é tanto. E aí você vai entender que aquele é o ISO máximo recomendado. Entretanto, aquele site, ele me deu um ISO máximo da minha câmera. Mas eu sei que a minha câmera pode mais do que isso. Por quê? Porque aquele número que eles dão no site é o número em que a sua foto vai ficar sem ruído nenhum. Eu não expliquei o que é ruído. Ruído é a mesma coisa de que uma foto granulada. Entendeu? Tipo, ruído é quando a sua foto fica granulada. A gente pode usar um termo ou outro, é a mesma coisa. Se a sua foto tá muito granulada é porque ela tá com muito ruído, fica cheio de bolinha. Enfim. E aí você vai lá nesse site
e ele vai te dar um número, só que esse número é nada de ruído, é zero, não tem nada. Então, tipo assim, às vezes você pode aumentar um pouquinho mais, e aí a sua foto vai ficar com um pouco de ruído, mas às vezes é um ruído imperceptível ou um ruído que você pode tranquilamente tirar na pós-edição. Então, sempre você vai precisar testar. O site vai te dar talvez um número médio, um número que você pode olhar e falar, poxa, beleza, esse número existe, mas eu vou tentar um pouquinho a mais, porque talvez a sua câmera tenha um desempenho que seja um pouquinho melhor, e aí você vai conseguir subir um pouquinho aquele número. Então vai lá no site, se baseia por aquele número, olha aquele número na verdade, mas não se baseia completamente por ele. Você precisa testar, precisa ter certeza de que a sua câmera pode até um limite, você somente que vai achar o limite da sua câmera. Então, cara, é basicamente isso. Cada fabricante de câmera vai ter uma tecnologia diferente. Ou seja, existem fabricantes em que a sua câmera vai poder responder melhor ao ISO. Então, por exemplo, a dica que eu te dou. Se você tira fotos em lugares muito escuros, e é bem difícil, você está num grupo de oração, está naqueles momentos de oração, em retiro, e você tem que tirar uma foto de retiro, e aí tá tudo muito escuro, só tem uma luzinha e tal, e aí você precisa tirar fotos aumentando muito o ISO, eu te dou a dica de você comprar uma câmera Sony. Só que, cara, você vai me perguntar assim, Yuri, então quer dizer que a Sony é a melhor câmera que existe, é a melhor fabricante? Não, não necessariamente, porque como eu tô te falando, cada câmera, cada fabricante de câmera, ela vai te dar um desempenho melhor em alguma coisa. Então, por exemplo, a Sony, ela tem esse perfil de dar um desempenho muito bom em ISO. Então, hoje, como eu te falei, eu tinha uma câmera Nikon e eu troquei por uma câmera da Sony. Por que eu fiz essa troca? Porque eu pesquisei muito, eu estudei muito e fui atrás, vi vários tutoriais, vários vídeos, comparações e vi que a câmera Sony ela tinha um desempenho sensacional para fotos no escuro. Não no escuro completamente, mas fotos com pouca luz. E aí eu entendi que era a câmera Sony que eu precisava. E eu fiz essa troca e, por exemplo, como eu te falei, na minha câmera Nikon, eu conseguia botar um ISO de 3200 no máximo. Quando eu botava 4000, a foto já ficava muito ruim, já ficava muito granulada. Na minha câmera Sony, eu já tirei fotos em ISO 12800. Então é muito maior. Por exemplo, na Nikon eu não conseguia chegar em 4000. Na minha câmera Sony eu chego em 12800. Lógico que em 12800 a foto não vai ficar tão nítida. Ela vai perder muita nitidez. Mas com um pouco de experiência e muito trabalho de edição, você consegue recuperar uma foto. Então se eu estiver no momento em que, caramba, eu preciso bater aquela foto, não tem jeito, eu preciso aumentar o ISO, é a minha única opção, eu vou lá e consigo colocar minha câmera até 12.800 de ISO. Então é um ISO muito alto, que normalmente 90% das câmeras iria te entregar uma foto horrível, iria te entregar uma foto sem nitidez, uma foto toda borrada, ia ser uma foto horrível. Então foi por esse foi um grande motivo para eu ter escolhido uma câmera da Sony. Mas como eu falei, a câmera da Sony não é a melhor câmera, porque ela tem os defeitos dela. Assim como as câmeras da Canon têm as suas qualidades, as câmeras da Nikon têm suas qualidades. Eu gostava muito das câmeras da Nikon. A nitidez, o jeito da foto. Eu amava o jeito que ela tirava foto. Para mim, a Nikon tem um jeito sensacional de se tirar foto. Só que o grande problema da Nikon era isso, era o ISO, que eu não conseguia aumentar muito. Então eu olhei para minha necessidade, na minha necessidade dentro da comunicação da minha comunidade e falei, caramba, eu preciso de uma Sony, porque ela vai me entregar fotos melhores em baixa luminosidade. Foi esse o meu ponto crucial para escolher a câmera Sony. Mas, por exemplo, as câmeras Canon, apesar de não terem um ISO tão bom, você não consegue aumentar tanto como eu aumento na minha Sony, mas, por exemplo, quando você vai tirar uma foto numa câmera Canon, você consegue ver as cores, a luz muito mais nítida, a cor é muito mais vibrante, parece que tem uma paleta de cor muito maior, as fotos saem mais bonitas numa câmera Canon em relação à cor. Então, é como eu te falei, não existe uma melhor câmera, existe a câmera para sua necessidade. E você tem que sempre correr atrás de qual é a câmera para sua necessidade. A minha necessidade era de comprar uma câmera que eu conseguisse bater fotos em ambientes bem escuros. E eu tenho aproveitado muito, tenho gostado muito do resultado que a minha câmera me entrega em fotos em baixa luminosidade. Mas, por exemplo, você vai ouvir eu falando assim, e aí você vai dizer, por exemplo, Yuri, beleza, você disse que a sua câmera é Sony, eu quero comprar uma câmera Sony e tal,
Mas você tem que olhar qual é a câmera, porque, por exemplo, eu te falei que a minha câmera, eu consigo colocar um ISO de 12.800, mas nem todas as câmeras da Sony eu vou conseguir colocar um ISO de 12.800, porque a minha câmera é uma câmera profissional, é uma câmera de um nível um pouquinho acima, mas vão ter câmeras que você, mesmo não conseguindo botar um ISO de 12.800, você vai conseguir aumentar o ISO mais do que normalmente se aumenta em câmeras normais. Então existem outras câmeras da Sony, como a Sony A6400, Sony A6500, tem um modelo novo da Sony que ainda não lançou no Brasil, mas logo em breve vai estar, que é a Sony A6100. Então essas câmeras, apesar de serem um pouquinho inferiores à minha, mas ela também vai te entregar um desempenho de ISO sensacional. Então, cara, eu te dou essa dica, se você quer essas fotos, quer clarear mais as suas fotos, quer conseguir aumentar um pouquinho mais o ISO para as fotos nos seus grupos de oração, nos seus retiros ficarem um pouquinho melhores, essa é uma dica que eu te dou. Mas lógico, não é uma regra. Se você quiser continuar na sua marca, na sua fabricante, eu gosto de Canon, eu amo Canon, não quero mudar. Cara, eu quero continuar com Canon. Tudo bem, cara. As câmeras da Canon são incríveis, incríveis mesmo. Então, a outra dica que eu posso te dar é em relação à lente. Então, por exemplo, se você não pode comprar, não pode comprar uma câmera da Sony, porque normalmente as câmeras da Sony são um pouquinho acima em relação a preço, né? A câmera mais barata da Sony, ela já está num patamar um pouquinho maior em relação a preço, enquanto na Canon você consegue achar câmeras de R$2.000, você consegue achar câmeras bem mais em conta, câmeras para iniciante. E se você é iniciante, eu te convido a começar por uma câmera Canon, porque você não vai achar uma câmera Sony nesse preço. Então, cara, comece numa Canonzinha, uma Canon bacana. Existem muitas câmeras da Canon. Logo mais eu vou fazer mais vídeos e eu vou fazer comparativos. Eu vou te mostrar qual é a câmera ideal para quem está iniciando e eu vou te dar algumas dicas de câmeras. Mas assim, se você quer começar agora, vai lá e comece com uma Canon. Existem Canons de R$2.000, R$3.000 mais baratas. As câmeras da Sony, a mais barata que você vai encontrar, você vai achar por pelo menos uns R$5.000 a R$6.000. Então já é um valor muito elevado. E aí talvez para você começar não seja o ideal. Mas se você não pode comprar uma câmera que ela vai te entregar um ISO melhor, eu te indico ir atrás de uma lente. Vai atrás de uma lente mais barata, mas que tem uma abertura grande. Por exemplo, vou te indicar agora uma lente para quem usa Canon, que é uma lente da Yongnuo. É uma lente 50mm da Yongnuo. Essa lente custa hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, R$300. Não é uma lente cara, é uma lente muito, muito em conta. E com essa lente, apesar dela não ser a melhor, porque ela é uma lente de plástico, ela talvez não lhe dê uma durabilidade de anos e anos como outras lentes vão lhe dar. Ela talvez não seja a lente que vai te entregar mais nitidez, porque ela realmente é uma lente de um pouco menos de qualidade. Mas, cara, ela vai te entregar fotos bem mais claras do que se você tem, por exemplo, uma lente do kit em que a abertura é muito pequena. Então, é um investimento muito pequeno, de apenas R$300, e que você vai conseguir tirar fotos no seu grupo de oração muito mais claras. Então, essa é a dica que eu te dou hoje. Cara, vai atrás dessa lente, porque essa lente é sensacional. Então, ela vai te entregar uma abertura muito grande, vai te entregar um pouquinho menos de qualidade do que, por exemplo, se você comprar uma lente 50mm da Canon. Ela realmente vai te entregar um pouco menos de qualidade, mas ela vai ser sensacional se você não pode investir nesse momento muito, porque ela, por exemplo, custa R$300. Uma lente da Canon custa por volta de 600 e pouco a 700, então é o dobro do preço. Talvez você não tenha todo esse dinheiro para gastar, então investe nessa lente, porque é uma lente de 50mm, abertura 1.8, ou seja, ela é bem clara, essas fotos vão ficar muito boas. E assim, eu tô te falando sobre lentes, eu tô te falando sobre câmeras, e eu lembro que eu comecei a tirar foto. Logo que eu comecei na fotografia, eu comecei com aquela Nikon D7100. E ela era uma câmera incrível, só que ela tinha uma lente um pouco escura. Como eu te falei, a abertura máxima dela, quando eu dava zoom, era 5.6, ou seja, a foto ficava muito escura. Precisava tirar foto no nosso grupo de oração, o Anjos. Cara, ficava muito escura a foto não ficava legal, era muito difícil. Eu tinha que me desdobrar para conseguir tirar uma foto boa. Então, por exemplo, eu tirava no cartão 100 fotos. 10 prestavam, 15 prestavam no máximo, porque a maioria saía muito escura, a maioria saía borrada, e era muito difícil para mim. E aí, logo depois, eu ganhei de aniversário do meu irmão uma lente 35mm, 1.8 da Nikon. Cara, essa lente, no início para mim foi um choque,
Porque eu tinha uma lente que ela era 18-105. Então eu tinha uma lente que chegava perto da pessoa, tirava uma foto bem zoom, e aí eu tirava o zoom e eu conseguia ter essa dinâmica de tirar uma foto de longe e tirar uma foto de perto, porque a minha lente tinha zoom. E de repente meu irmão me deu uma lente 35mm fixa. Ela não dava zoom. E eu fiquei um pouco perdido no início. Foi muito complicado pra mim, eu relutava e queria ficar naquela lente zoom, eu ficava, não, caramba, eu gosto dessa lente, vou continuar nela, mas ela era muito escura, e aí eu ficava nessa de, caramba, eu vou pra uma lente mais clara, mas ela não vai me dar um zoom, eu vou ter menos dinâmica na fotografia, ou eu fico na minha que é muito escura, mas eu posso dar zoom, eu posso ter mais dinâmica, e aí eu tive que me virar e aprender a usar a lente 35mm. Porque ela era uma lente fixa. Então, por exemplo, quando eu estava no grupo de oração, eu sempre fico andando quando eu tiro foto. Eu fico andando, eu sei os momentos mais ou menos que vão ser melhores de fotografar. E aí eu vou ando pela frente, perto do palco, tiro foto dos cantores, tiro foto da banda, do Ministério de Música, tiro foto das pessoas que estão ali na frente do palco, que normalmente perto do palco é onde tem mais iluminação. E aí depois eu dou uma volta, às vezes tiro foto lá de trás do público. Tiro foto das pessoas que estão mais atrás. E por eu ter uma lente zoom, era muito legal. Porque, por exemplo, eu chegava perto do cantor. E aí eu estava perto do palco, eu tirava uma foto dele, aparecendo o cantor e os dois cantores que estavam do lado. Mas aí eu queria tirar uma foto mais perto dele, eu dava o zoom na câmera e tirava foto só do rosto dele. Então, cara, eu tinha uma dinâmica de fotografia muito grande. E eu tinha uma outra dificuldade que, por exemplo, logo que eu comecei, eu tirava as fotos, eu tinha muita vergonha de tirar foto. Eu não sei se você já passou por isso, eu não sei se você tem isso, mas eu comecei a tirar foto, eu tinha vergonha. Então, tipo assim, as pessoas estavam lá rezando, eu tinha muito medo da pessoa abrir o olho e eu tô com uma câmera na cara dela. Então, cara, eu tinha muita vergonha. Então, pelo fato de eu ter uma lente zoom no início, pra mim era sensacional, só que era muito cômodo, porque eu tinha essa vergonha e eu não precisava enfrentar a minha vergonha de tirar foto. Porque eu ficava ali andando por trás das colunas, e aí quando a pessoa bobeava, eu ia lá, dava um zoomzão, pegava o rosto dela e pegava uma foto só do rosto e ficava sensacional. Só que quando eu tive que mudar para uma lente fixa, sem zoom, ela era mais clara, mas ela era sem zoom, eu fiquei, caramba, e agora? Eu tirava foto de longe, e agora eu tenho uma lente que ela não tem tanto zoom e eu vou ter que chegar mais perto das pessoas. Cara, isso para eu conseguir quebrar essa barreira dentro de mim, a barreira da vergonha, a barreira das pessoas estarem lá na animação, e eu chegar e do nada meter uma câmera na frente delas e bater a foto, eu tive muito problema com isso nisso, eu tinha muita vergonha. E essa lente me ajudou muito nisso, porque eu tive que passar por essa barreira. Porque, cara, eu tinha aquela lente, eu precisava usar aquela lente, porque a minha lente zoom já não tinha mais condição de usar, porque ela era muito escura, e eu tinha que usar. E aí eu comecei a usar, e aí eu tinha que andar mais perto das pessoas, eu tinha que chegar um pouco mais perto, um pouco não, bem mais perto para poder tirar foto. Então, cara, no início foi bem difícil, mas isso me ajudou muito a perder a vergonha, porque era muito difícil. Pra mim, esse fato da vergonha, que eu ficava meio sem graça de tirar foto das pessoas, eu ficava, tipo, às vezes atrás de uma pessoa, e aí esperava a pessoa não tá me olhando, eu ia lá e tirava foto, e tudo. Tanto que no início quando eu tirava foto, quando eu comecei a tirar foto, eu só tirava foto de gente espontânea. Porque eu não tinha coragem de chegar pra pessoa e falar, ei, não sei o que, junta aí e tal, deixa eu tirar uma foto. Ou tentar produzir uma foto, falar pra pessoa ficar de um tal jeito que ficaria legal e tal. E eu não conseguia ter isso porque eu tinha muita vergonha das pessoas. E quando eu comprei essa lente, eu tive que me virar e tive que aprender a não ter mais vergonha e ir lá e tirar foto, porque eu precisava daquilo, porque o meu ministério precisava daquelas fotos e eu tive que dar um jeito e aprender. Então, existem coisas que vêm para o nosso bem. E eu tô te contando tudo isso por quê? Porque eu tinha essa câmera, e aí eu tinha uma lente com zoom que era muito escuro, e aí eu fui para uma lente mais clara. Só que mesmo com essa lente mais clara, quando o ambiente estava muito escuro, a minha câmera não dava conta. Porque como eu te falei, ela não tinha uma sensibilidade de ISO tão grande. O ISO dela não dava para aumentar tanto. E aí eu fiquei, caramba, eu preciso aprender, eu preciso dar um jeito de ver uma câmera nova. E eu já estava guardando dinheiro. E eu fiquei, caramba, eu preciso comprar uma câmera nova. Só que eu falei, eu não vou comprar qualquer câmera, eu quero comprar uma câmera logo muito boa e uma câmera que resolva o meu problema. Eu botei isso na cabeça. Não necessariamente precisa ser a câmera mais cara do mundo, mas precisa ser uma câmera que resolva o meu problema. E eu sentei, estudei. E simplesmente surgiu uma oportunidade. Meu pai me falou assim, isso era mais ou menos, deixa eu ver, setembro
de 2018, mais ou menos setembro de 2018, e aí meu pai me falou assim, olha, ano que vem a gente vai viajar pro Japão. No primeiro semestre do ano que vem a gente vai viajar pro Japão, a gente vai visitar nossa família lá. E eu falei, poxa, perfeito. Eu vou para um país onde as coisas são mais baratas e tudo, e eu vou economizar dinheiro para poder comprar essa câmera. E aí eu fiquei. Gente, eu lembro que eu trabalhava com meu pai nessa época, e, por exemplo, eu pegava 80%, 70%, 80% do meu salário e guardava. Falava, não, tem que guardar. E aí, depois do grupo de oração, todo mundo saía pra comer. E eu falava, não, eu vou pra casa e tal. Aí o pessoal, não, porque tu vai pra casa, bora resenhar, não sei o que. Vai todo mundo sair pra comer, vai todo mundo na Mac, bora lá e tal. E eu falava, não, cara, eu preciso ir pra casa, porque eu preciso guardar dinheiro, porque eu preciso comprar uma câmera. Eu vou ter uma chance única de estar num país onde as coisas vão ser mais baratas. E essa é a minha chance de trocar minha câmera. E eu passei coisa de 8, 9 meses sem sair praticamente, guardando dinheiro, todo o dinheiro que entrava pra mim do meu salário eu guardava, eu só usava o necessário, tentava guardar o máximo, e aí guardei dinheiro, juntei meu dinheirinho, falei com a minha irmã, falei, vamos trocar de câmera, a gente vende essa, a gente junta dinheiro, dá nosso jeito, eu te ajudo, tu me ajuda, e a gente vai lá e troca essa câmera, e ela falou, topou também, e aí a gente foi lá e economizou todo o nosso dinheiro suado, porque é muito difícil a gente passar 7, 8 meses, por exemplo, principalmente pra mim que faz parte da comunidade, quem conhece a comunidade sabe que todos os nossos eventos a gente sai pra comer, depois de cada evento todo mundo sai pra comer, então pra mim foi muito difícil passar 7, 8 meses sem sair pra comer com a galera, sem poder depois, tipo, resenhar, porque mesmo que eu fosse sair pra comer, mas mesmo que eu fosse sair com ele sem comer, eu ia ter que ficar olhando e eu ia chegar em casa já com muita fome, então eu tinha que ir pra casa, e pra mim foi um período difícil, mas foi um período necessário, que aí eu guardei esse dinheiro. Quando eu cheguei lá no Japão, eu falei, caramba, eu vou comprar uma câmera e eu preciso comprar essa câmera. E aí quando eu cheguei lá no Japão, eu já fui certo do que eu ia comprar. Eu já sabia qual era a câmera que eu ia comprar. Já sabia mais ou menos qual era a lente que eu ia comprar. A lente eu não tinha totalmente definida, porque eu achei uma versão de lente mais barata e com custo-benefício muito melhor do que a que eu tenho hoje. Só que aí eu cheguei lá, por essa lente ser uma lente de custo-benefício incrível, e todos os fotógrafos do mundo quase que tem Sony estavam usando essa lente, ela não tinha no mercado. Eu fui em várias lojas e não consegui achar a lente. E aí eu falei, tá, eu vou comprar a lente da Sony mesmo, que era uma lente mais cara, mas é o jeito e eu tenho que comprar. E, por exemplo, a lente que eu uso hoje, ela é uma lente 2470 2.8. Essas lentes são lentes um pouco mais caras. Deixa eu te explicar a composição de lentes. Todas as lentes, como eu te falei, ela vai ter uma abertura máxima. Então, aquela lente que eu usava lá na minha Nikon, ela tinha uma abertura máxima de 3.5 quando ela estava sem zoom. E ela tinha uma abertura máxima de 5.6 quando eu dava o máximo de zoom. Ou seja, acabava que, como eu sempre dava muito zoom, ela ficava uma abertura de 5.6. Era uma abertura muito pequena. Não ficava boa as fotos. E aí eu comprei uma lente que ela não muda a abertura quando eu dou zoom. Então é por isso que essas lentes são um pouco mais caras, né? Se você não tem condição de comprar uma lente dessa, não se aperreia para comprar. Compra uma lente sem zoom mesmo. E, cara, vai aprendendo desse jeito. Mas aí, como eu vi a necessidade, eu falei, não, eu vou comprar essa lente. Eu vou comprar essa lente mesmo sendo um pouco mais cara, mas é um investimento, eu preciso disso. As fotos da comunidade vão melhorar. O meu trabalho profissional também vai melhorar. Vai todo mundo ganhar e eu preciso fazer esse investimento. E aí eu comprei uma lente que ela tem zoom, mas ela tem uma abertura fixa. Ela não muda à medida que eu dou zoom, ela não muda a abertura. Então, muito provavelmente, se você tem uma câmera que veio uma lente já junto com ela, muito provavelmente você sabe o que eu estou falando. Se você tem essa câmera, você sabe que se você está sem zoom praticamente, né, a sua lente está sem zoom, ela está numa claridade, ela está um pouquinho mais clara. Aí quando você vai dando zoom, ela vai ficando mais escura. É porque essas lentes um pouco mais baratas, elas fazem isso mesmo. Então, cara, quando eu voltei do Japão, eu falei, pronto, já tenho a câmera, já tenho a lente, e eu já tinha praticamente zerado a minha câmera Nikon, zerado no sentido de, eu já tinha extraído o máximo dela. Eu só mudei de câmera quando eu vi. Não, eu já extraí o máximo da minha câmera, e agora eu só vou partir para uma outra quando eu extrair o máximo dessa. Então, por exemplo, eu comprei essa Sony, mas eu não pretendo tão cedo trocar ela. Por quê? Porque eu preciso extrair o máximo dela. Eu sei que existem coisas que eu ainda preciso aprender. Eu sei que existem coisas que eu ainda preciso melhorar. Então, eu sempre tenho isso na minha cabeça. Eu só troco de câmera quando eu extrair o máximo e falar, caramba, eu já sei tudo dessa câmera. Eu já consigo tirar as melhores fotos que ela consegue me entregar.
E aí quando eu chego nesse nível eu falo, poxa, agora eu preciso trocar de câmera, porque agora não existe mais para onde eu evoluir. Agora a minha evolução é trocar uma câmera. E aí é esse meu pensamento. Então, é por isso que eu te convido hoje, você que está iniciando na fotografia, a só trocar sua câmera se você já tiver extraído o máximo dela. Não troque sua câmera se você ainda está aprendendo. Ah, mas eu vejo, mas o fotógrafo tal, ele usa a câmera tal e eu quero uma câmera igual a dele. Não faz isso, porque você ainda não sabe nem mexer com a sua que é básica. Como é que você vai querer mexer com uma que é mais avançada? Então você nunca vai conseguir extrair o máximo dela. Faz o seguinte, pega a tua câmera e estuda. Maratona meus vídeos, aprende tudo que eu tenho para te ensinar. E aí quando você olhar para essa câmera e falar, não tem mais jeito, eu já aprendi tudo, mas ela não consegue mais me entregar porque ela é limitada. Aí sim você troca a sua câmera. Então basicamente foi isso na aula de hoje, né? Eu te expliquei um pouquinho sobre o ISO, te expliquei várias situações onde o ISO altera a luz, mas você não pode só simplesmente sair aumentando o ISO. Você também tem que ter cuidado para não deixar ele tão baixo, senão a sua foto fica muito escura. Tudo aquele meio termo. Eu te falei para você praticar muito, porque você precisa praticar para saber qual é o ISO máximo da sua câmera. Não adianta só simplesmente achar que uma câmera tem um ISO máximo. Você tem que testar muito. Testa e a sua câmera vai lhe dar a resposta. Você olhando as fotos depois você vai ver que a partir de algum ISO você não tem mais como aumentar, porque a partir dele as fotos já vão ficar muito ruins. Então, quando a gente fala de luz, a gente fala de 3 fatores. A gente fala de velocidade do obturador, a gente fala de abertura do diafragma e de ISO. Esses são os 3 componentes para você conseguir tirar uma foto boa. Então, sempre mescla esses 3. Nem sempre vai ter uma velocidade certa, uma abertura certa ou um ISO certo. Vai depender de onde você está, se o lugar que você está é muito claro, é muito escuro. Vai depender se você tira uma foto de uma missa 9 horas da manhã ou se você tira uma foto de uma missa 6 da tarde. A luz é diferente, tudo vai mudar. Então não ponha na sua cabeça números. Entenda o que se passa e como cada coisa, cada um desses 3 fatores influencia na sua foto. E você entendendo, você vai saber como melhor recorrer em cada ocasião. Então, só recapitulando. Velocidade. Quanto mais você aumenta a velocidade, as suas fotos têm menos chance de ficar tremida, mas a sua foto vai ficar mais escura. Quanto menos você aumenta, quanto menor é a velocidade, as suas fotos vão ficar mais claras, mas muito provavelmente se você diminuir muito, essa foto vai tremer. Abertura. Quanto maior a abertura, lembra da teoria que eu te falei? Essa abertura é muito grande, então ela entra mais luz. Só que ela não foca em tudo, fica do jeito que eu tô te mostrando aqui. Eu tô com uma abertura em que me foca, mas a mochila que está atrás de mim está desfocada. Então, o tripé que está atrás de mim também está desfocado. Então, se você diminuir muito a abertura, a foto vai ficar mais escura, porque lembra, entra menos luz por aqui. Entrou menos luz, mas aí você vai poder focar em mais coisas, você vai conseguir focar em mais objetos. Se eu tivesse diminuído muito a abertura da minha lente agora, você ia estar conseguindo me ver focado, ia estar conseguindo ver o tripé focado e a mochila ali atrás também focada. Mas como a abertura está muito grande, a câmera não consegue focar em tudo. E por último, o ISO. Como eu te falei, aumentou o ISO, a sua foto vai ficar mais clara, diminuiu o ISO, a sua foto vai ficar mais escura. Mas não pode simplesmente só sair aumentando, porque se você só sair aumentando, a sua foto vai perder nitidez, vai ficar granulada e vai ficar muito feio. Então, cara, eu espero ter te ajudado nessa aula. Se você gostou disso aqui, se você acha que você tem algum amigo que vai se beneficiar com esse conteúdo, compartilha com ele. E se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, me manda uma mensagem no direct, vai lá no link que tem na minha bio, entra no nosso grupo. Se você não tem Telegram, cara, baixa logo, porque o Telegram é a rede social do momento para quem quer partilhar coisas em grupos, porque o WhatsApp limita a gente em 200 e poucas pessoas. No Telegram a gente consegue botar até 200.000 pessoas em um grupo, então dá para muita gente entrar. Todo mundo que quiser tirar dúvida comigo, eu tô lá toda hora no Telegram. Eu tento responder o mais rápido possível. E lá a gente manda foto, as pessoas me mandam dúvidas, a gente troca ideia sobre edição. Enfim, tudo que eu posto aqui nesse Instagram, você pode ir lá pro Telegram me perguntar. Ou você pode deixar aqui também. Deixa aqui as tuas perguntas, as tuas dúvidas, se alguma coisa não ficou claro. Se você tem algum feedback para me dar, pode comentar aqui embaixo, porque vai ser muito bom. É muito necessário nesse início. Você está me dizendo o que eu erro, o que não está legal, o que está muito rápido, o que eu deveria mudar. Eu preciso do feedback de vocês. Então deixa teu feedback aqui embaixo, deixa teu comentário se surgiu alguma dúvida, que eu vou tentar te responder o mais rápido possível e esclarecer essa dúvida. Espero que você tenha gostado. Valeu, é nóis, Deus abençoe.